Fala pessoal, tudo filito perfilito? Eu sou o Mac e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez sobre uma análise de músicas do Ka Maitachi e Melanie Martinez. Sim, os favoritinhos, meus no caso, porque fazem parte dos meus 4 cantores favoritos, junto com o Twice e a Bea Duarte. Sim, a Bea Duarte tá entre os meus cantores favoritos, eu acho que isso explica por que tem tanto vídeo dela aqui nesse canal. Inclusive, como que tá sendo as férias de vocês, gente? Estão aproveitando? Espero que sim. Dessa vez eu prometo que não vou enrolar tanto assim no início do vídeo, porque eu percebi que nos últimos vídeos eu tava enrolando demais, então vou ser bem direto e reto no assunto. Eu vou fazer uma análise de Bob, do Ka Maitachi, aquela música que, assim, quem viveu sabe na época o inferno que foi na vida do coitado do Rafael. No caso, pra quem não sabe, o nome do Ka Maitachi é Rafael. Porque o pessoal da época não tava preparado pra músicas com uma pegada um pouquinho mais dark, mas mesmo assim ele foi lá e entregou, entendeu? E a Melanie Martinez também, que é outra que entrega músicas com uma pegada um pouco mais dark, só que não vai ter clipe dessa vez, porque ela já desmonetizou o último vídeo que eu fiz sobre ela, então... vai ter que ser na raça mesmo, entendeu? Então chega de enrolação e bora falar de famílias desestruturadas. A música de Bob começa com uma batidinha bem semelhante àquelas caixinhas de música de criança mesmo, sabe? Aquelas que tem uma bailarina dentro? Então, são essas. E eu amo também o fato de que essa música inteira, ela é narrada por uma criança. Isso é bem enfatizado na forma com a qual o mundo é bem drástico, as coisas que estão acontecendo são bem cruéis, só que ele fala tudo isso de uma forma doce, gentil. Me lembra, inclusive, bastante a linguagem utilizada no jogo Little Miss Fortune, em que o mundo inteiro tá acabando, tá todo mundo usando droga, tá todo mundo ferrado, o mundo é uma merda, só que ela é uma criança fofa e dócil, então ela conta as coisas ruins que estão acontecendo ao redor dela de uma forma fofa. Por exemplo, um menino comete se pendurando no teto e ela fala que ele provavelmente deve estar brincando de ser uma pinhata, porque ela não entende aquilo, ela não entende a morte. Um exemplo claro desse contraste é, por exemplo, quando ele diz que o Bob, ele dá vida aos brinquedos dele, fazendo eles ficarem com olhos vermelhos, que nem o Senhor Caranguejo e o Guaxinim. Tipo, ok, os brinquedos estão possuídos e ele tá atrelando coisas fofas, como, por exemplo, animaizinhos. Ou, por exemplo, quando ele diz que o Bob contou pra ele que a mamãe dele usa tic-tacs que provavelmente vão fazer com que ela não acorde amanhã. Que provavelmente ele tá se referindo a antidepressivos. Só que, obviamente, ele vai falar de uma maneira fofa, porque ele é uma criança. Eu vejo muito essa música como ele explicando pros pais dele quem é o Bob. Tanto que ele fala, papai e mamãe têm que te apresentar o Bob. E explica que o Bob é alguém que cuida dele quando os pais dormem. Por que cuida dele quando os pais dormem? Por quê? Porque os pais são os irresponsáveis. A cada coisa que essa criança vai contando, a gente percebe que realmente quem deveria estar com a guarda dessa criança era o Bob. O Bob conta pra ele que a mãe dele usa esses tic-tacs, né, no caso esses antidepressivos, e que também ela é uma vagabunda de uma snob, e que o próprio Asmodeus a esperará com 1000 chicotes. O que, na hora que eu escutei isso, eu achei que era só um nome chique pro diabo, mas aí eu pesquisando melhor eu descobri que, na verdade, Asmodeus é um demônio associado à luxúria. O que, segundo o Google, é o desejo insaciado e descontrolado por bens materiais ou atividades sexuais. O que, na minha concepção, eu imagino que seja mais pela questão dos bens materiais mesmo, sendo ela uma moça extremamente interesseira. Até porque nessa questão em si de traição, a gente sabe que tem outro membro da família dele que se encaixa nisso, né? Tanto é que, inclusive, o Bob contou pra ele na parte do pai que o pai dele tem outras mamães que ele esconde até da morte e que o nariz dele fica branquinho usando algo que não pode. Vocês entenderam o que o pai dele usa e não é farinha Dona Benta. E o pior de tudo é que ainda piora na parte do pai, porque ele disse que os irmãozinhos dele eram fetos que o pai ordenou que... Vocês entenderam. Então, assim, E ele fala fetos, irmãozinhos. Ou seja, no plural. O pai dele mandou, né, ir de Vasco, mais crianças. Então você vê que a história só vai piorando. E assim, que o Bob é um demônio, isso dá pra perceber na letra. Tipo, é bem claro, assim. Por exemplo, no clipe tem uma foto do Bob desenhado no meio da família, e dá pra ver claramente ele é um demônio. Tem no refrão ele pega e fala que ele é filho de um anjinho que foi caído, ou seja, provavelmente ele é filho do próprio Lúcifer. Segundo a criança, ele queima a Bíblia e outros santos, diz que nenhum querubim irá encostar na criança. Só que isso eu não vejo como ele sendo alguém ruim. Até porque pra ele, isso é uma coisa ruim, sabe? Isso é uma coisa má, porque faz mal pra ele. Então, ele só quer proteger a criança de algo que ele vê como ruim. Assim como, por exemplo, um anjo iria querer proteger ele de um demônio. Ele vai querer proteger a criança de um anjo, entendeu? E se me permitirem fazer uma humilde teoria, eu acho, na verdade, que esse demônio foi mandado pra Terra, especificamente pra casa dessa criança, pra buscar a alma dos pais dele, entendeu? No caso do pai e da mãe. Tanto é que os dois em si tem partes em que ele fala que esses dois vão pro inferno. Só que
Ele percebeu que a criança estava em perigo nessa casa. Ele percebeu que essa criança não era bem tratada. Ele percebeu que essa criança precisava de amor. Então, ele acabou pegando carinho e afeto por essa criança e acabou cuidando como seu. Claro, da maneira que ele conseguia e que ele sabia dar afeto, mas ele cuidou, entendeu? Então, tipo assim, Bob ama, Bob cuida, entendeu? E sendo sincero mesmo, depois de ouvir tudo o que eu disse sobre o pai e a mãe dele, vocês têm certeza mesmo que o demônio que é o problema? Tanto não é o problema que vocês vão ver agora um caso da música equivalente, no caso, que é Dollhouse, da Melanie Martinez. Que as duas, embora foquem em coisas diferentes, ainda assim possuem um ponto em comum, que é uma criança dentro de uma família desestabilizada. Por exemplo, a música já começa com aquele clássico toquinho infantil, sabe? O mesmo que teve lá no início de Bob, sabe aquele semelhante a uma caixinha de música de bailarina? Então. E essa música se trata de uma família estruturada em que ela faz alegorias como se eles fossem uma casinha de bonecas, entendeu? Em que a criança que tá fora brincando com essa casinha não faz ideia das barbaridades que acontecem lá dentro. Essa criança que brinca sendo representada pelas pessoas que veem de fora todo aquele luxo e glamour da família dela e, na verdade, admiram, embora sem saber que a família dela é extremamente desestruturada. Na música, ela é retratada muito como essa espectadora do caos que tá vendo tudo e não pode fazer nada, porque ela é só uma criança. Por exemplo, ela tenta avisar sua mãe que seu pai a está traindo com uma prostituta, que o irmão dela está fumando maconha. Enquanto tudo isso está acontecendo, a mãe dela tudo que faz é se embriagar, se embriagar, se embriagar, para esquecer as múltiplas traições do marido, o que acaba, obviamente, negligenciando a menina. Em uma parte específica da música, ela fala muito sobre as pessoas de fora estarem tão obcecados com as joias da mãe dela que não percebem o quanto que aquela família é quebrada, emocionalmente, é fragmentada. E eu entendo isso muito como uma forma dela dizer que a família é rica, e por essa família ser muito rica, uma família padrão, aos moldes da bela família americana, com uma mãe, um pai e 2 filhos lindos, maravilhosos, são vistos como exemplo, por ninguém, obviamente, saber o que se passa por trás das cortinas, por trás das paredes, por trás de todo aquele glitter e joias reluzentes. E retratos de família. Fazendo um paralelo, inclusive, com o mundo real, me lembra bastante casos de influenciadores que tinham conteúdos familiares e eram vistos como famílias extremamente funcionais e exemplos a serem seguidos, só que, na verdade, quando foram descobrir, essas famílias eram extremamente desestruturadas. Um caso da gringa, por exemplo, muito conhecido, é o do Eight Passengers, que era de uma mãe, um pai e seus 6 filhos, que eles davam dicas de como você ser uma ótima mãe, como você cuidar dos seus filhos, e o pessoal começou a perceber que ela dava castigos muito severos pros filhos. Literalmente, ela deixava as crianças sem comer como castigo. Ela literalmente ameaçava cortar os brinquedos, quebrar os brinquedos da criança mais nova. Na frente dela, isso é ameaça, entendeu? Ela fez o filho mais velho dela dormir no sofá por 7 meses, simplesmente porque ele tinha feito uma brincadeira com o irmão dele. E eles eram vistos como a família perfeita. Por quê? Porque é uma família padrão, entendeu? É um pai, uma mãe, seus 6 filhos, olha só como eles são incríveis. E não precisa nem ir tão longe assim para outro país para você ver exemplos como esses. Aqui no Brasil mesmo nós temos o caso da família Lenkova, que tinha um perfil que produziam vídeos mais familiares, até a gente descobrir que a menina, na verdade, foi expulsa de casa grávida, porque o pai dela era drogado. E todo mundo lá batendo palminha, porque olha só que família linda, gente. Então, tipo assim, muito cuidado com a família com as quais vocês se inspiram. E lembrem muito que a gente nunca tá dentro da casa das pessoas pra saber a forma com a qual elas são lidadas. Então, sabe você que julga a família do seu amigo falando que ai, a família dele é tão incrível, ele não tem problemas. Você não tá lá dentro. Então você não tem como saber. E é com essa mega reflexão que eu termino esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, pelo amor de Deus, porque eu percebi que vocês não estão deixando like. Então, se vocês não deixam, não tem como o vídeo ser divulgado pra muitas pessoas, entendeu? Bom, é isso. Comentem aqui embaixo mais artistas e músicas pra eu analisar. Tô pensando no próximo vídeo ser uma análise do álbum do K12 da Melanie. Mas ainda tô pensando sobre, entendeu? Então é isso. Que esqueçam revoar a Bainara Rayo. Date bayo. Beijo, adeus, muchachos. Hatsugazamas.